Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre autocuidado. Vamos esperar aqui. Deixa eu colocar logo. Aí, Fernanda. Maternidade. O nosso tema de hoje vai ser maternidade e autocuidado. Se eu conseguir escrever, que o negócio agora tá aqui em pé, eu devia ter escrito logo deitado. Deixa eu fixar. A gente hoje vai falar sobre maternidade e autocuidado. E eu chamei a Fernanda, né, pra bater esse papo com a gente. Diante da pandemia, diante desse período de quarentena, isolamento, dependendo de onde você esteja, né? Você está enfrentando aí de alguma forma todo esse problema do coronavírus, né? E até onde isso nos afeta. O que eu vejo é que a gente começa, na verdade, a gente começou a mudar, a ressignificar algumas coisas com a roda, cabe com o carro andando. Então, isso mexeu, não sei com vocês, mas mexeu um bocado comigo no início. Agora que as coisas parecem, né, estar ficando, digamos assim, no lugar, né, gerenciando, na verdade. Deixa eu chamar a Fê e aí a gente começa. É só clicar, Fê. E Oiê, aí, tudo bom? tudo bem, e você? Eu tô bem também. Como é que tá aí? Como é que estão os meninos? Agora tá mais tranquilo, né? Agora que a Adri chegou, as coisas melhoraram um pouco. Mas nesse instante a Tetê tá dormindo, tá aqui. E o Pietro tá Olha assistindo só. desenho. Ah, bacana, bacana. Olha só. Oi, Paty, vamos esperar só um pouquinho, né? Mais Ei, pessoas irem Val. entrando. Aí, olha só, eu estava falando aqui justamente sobre isso, né? No sentido de que tu, como eu, sempre contou com alguém em casa também, né? Eu aqui, tu tinha alguém para te ajudar em casa, Fê, antes? Tá me ouvindo? Fê? Pronto. Melhorou? Melhorou? Melhorou. Melhorou. E tu tinha alguém É, para te ajudar antes na desse pan... período? Não, eu fiquei 80 dias sem ajuda, né? A Adri retornou essa semana, então foram 80 dias de muito sufoco, né? Muito desespero, muito sufoco, mas a Uma gente, bebê e uma criança, né? sim, uma bebezinha que acabou de fazer um ano e um rapazinho de 5 anos, né? Então são duas crianças com demandas totalmente diferentes, com horários diferentes e um estudando, né? E a outra que tem que seguir Uhum. rotina bonitinha devido à idade, né? Então, o bebê exige uma rotina diferente. Enfim, não estava nada fácil, não. Marido de home office, né? Então, ainda tinha a preocupação do marido em casa, com o almoço, né? Com tudo. Enfim, foram dias, assim, bem complicados, sabe? Não vou falar que foram fáceis, não. Porque a rotina com os dois já é complicada, né? Eu ficar por Uhum. conta dos dois já é muito difícil. Hoje eu estava até conversando com uma amiga sobre isso. É, ela hoje em dia ela está cuidando de duas bebezinhas são gêmeas e mais um e trabalhando em home office. E ela falou, e eu reclamava antes, né? E era o meu caso, né? Eu ainda reclamava Uhum. antes que eu estava cansada, que eu não estava aguentando, que eu estava exausta. E daí veio a Eu também. pandemia, né? Pra mostrar que pode ser Não, pior, né? nada tá tão ruim que não possa piorar, né? E eu achei que aquilo ali fosse me enlouquecer, né? Enfim. Então a gente foi. Tu, no caso, não tá trabalhando, né? Fora o home office, tá só com as Não. crianças. Então, para quem está me conhecendo agora, eu sou professora de matemática, eu sou mestre em educação matemática. E eu lecionava até o nascimento da Maitê. Na realidade, essa é a minha segunda pausa, né? Eu parei primeiro quando o Pietro nasceu, eu fiquei até ele completar 2 anos. Quando ele entrou na rotina escolar, eu retornei. E a mesma coisa eu pretendo fazer com a Maitê, né? Eu dou essa pausa Uhum. de 2 anos e depois eu retorno para a minha atividade de trabalho, né? Graças a Deus, Deus me permitiu essa escolha
Então, eu acho que os primeiros anos são muito intensos, né? Então, Importantíssimos. E você está com as duas crianças numa fase, tem até uma pergunta aqui que eu acho que encaixa muito, né? Daqui a pouco a gente começa as perguntas que vocês mandaram, pessoal. Mas a idade que os meninos estão, no caso os teus, são justamente a idade do grude, né? Quer estar ali é, grudado o tempo todo para o tempo brincar e inteiro. tal. Ela tão pequena, né? Então dá para perceber assim que é. Agora, por que é que eu te chamei? Né? E eu pensando em autocuidado, quem é que eu chamo para falar de autocuidado? Você colocou nesses últimos tempos, né, no Instagram, e quem acompanha a Fê, os dois lados, né? Dias que você não conseguia se arrumar, dias que você lavava o cabelo, arrumava o cabelo, assim e tal. E isso é que eu queria que as mães entendessem, tá? Que nesse período, no meio da maternidade, né, da correria, às vezes, de trabalhar, cuidar da casa, das crianças, vai ter dias que você consegue fazer tudo, né? Ou pelo menos olhar para você um pouquinho, um minutinho, e dias que nem tanto, né? É. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho como é que foi, né? Assim, nesse período, o que é que tu fez que tu acha, não, tal dia eu realmente olhei para mim, porque o autocuidado é isso, né? É olhar para si. O que é que eu estou precisando agora? O que é que eu preciso fazer? Meu corpo, né? Hoje eu estava pensando muito na questão da sobrancelha. Eu não tenho coragem de fazer minha sobrancelha, tá vendo? Aí você fica. Aí o salão abriu. Eu só faço com uma pessoa aqui em Fortaleza. Uma pessoa não tem como eu fazer com outra. Pode dizer que é design, não sei o quê, Eu mas também sabe só quando você faço com confia? uma. É. Pronto. E aí ela me ligou, Camila, o salão abriu. Eu digo, me desculpe, mas eu não vou. Eu fiz na terceira semana, né? Na terceira semana, porque ela veio aqui. Mas nesse momento agora eu acho mais seguro ficar em casa, né? Mas diz aí como é que foi esse período e como é que tu fez aí para conciliar com esse autocuidado, mesmo sem ter ninguém para ajudar. Então, na realidade, eu passei por períodos durante a quarentena, né? No início, a gente não sabia que ia durar tanto, né? A gente nunca imaginava que fosse durar tanto. Então, meio que empolguei no serviço da casa, de dar faxina, né? Porque tem coisa que só a gente faz, né? Que só a gente percebe quando a gente vai arrumar a casa. Uhum. Então, eu meio que empolguei com o serviço de casa, em querer dar conta de tudo, enfim. Aí passou esse período, eu vi que as coisas não eram bem assim, e meu corpo começou a sentir, porque eu parei a academia, né? Então, meu corpo começou a sentir, porque como a Maitê está numa fase muito difícil de engatinhar, eu tinha que fazer o serviço ou quando ela estava dormindo, ou depois que ela fosse dormir de noite. Então, eu tinha dia que eu terminava o serviço de casa 2 horas da manhã, olha que loucura, Eu acho que tu né? me falou isso uma vez. Então, e meu corpo não estava aguentando. Então, eu estava sentindo uma dor incontrolável, assim, no corpo, dor de cabeça, estava tudo ficando, assim, muito ruim, eu estava entrando num nível de estresse muito alto, eu estava chorando demais, né? Foi quando eu falei, opa, não, calma, né? Eu vou frear isso aí. Eu comecei a me frear no serviço de casa um pouco, né? Comecei a relaxar um pouco mais. Comecei a pedir mais ajuda do meu esposo, conversei com ele, né? Falar que eu precisava, senão eu ia enlouquecer, né? E também comecei a acordar 1 hora mais cedo que os meninos, para Sim, eu poder praticar uma atividade física, né? Porque daí eu ia cuidar do meu corpo, das dores que eu estava sentindo, né? Minimizar isso, ia cuidar um pouquinho da minha cabeça também, né? Porque libera endorfina, né? Então, uhum. é, e com isso eu comecei a dar uma melhorada, sabe? Eu comecei a ver uma luz no fim do túnel, sabe? E os banhos demorados também que eu tomava de madrugada, enfim, eu fazia as coisas depois que a Maite ia dormir, eu ia me cuidar, eu tomava um banho demorado, eu lavava minha cabeça, e as coisas iam funcionando desse jeito, né? Então, Aqui logo no início eu engordei 3 quilos, né? Eu vinha no processo de emagrecimento, mas eu perdi meu avô na primeira semana, então foi tudo muito tenso, né? Logo de início. E aí foram as 3 semanas assim que eu não fiz nada. Até que eu percebi que parar a academia tinha mexido, e mexe muito com a gente, né? Quando você já vem de um tempo, é, então. Eu tava, sabe, eu acho que eu já tava uns 6, 7 meses direto, quase todo dia, e de repente eu parei. E aí eu comecei a sentir isso também. E agora eu tô fazendo em casa, né? Aqueles treinos mais curtinhos, né? Que dá é pra encaixar. E que isso que você, eu faço. não, você tem o mesmo pique, você percebe que até o seu humor muda, né? Você percebe que o seu humor Exatamente. muda. E às vezes você não precisa nem pagar. Eu ganhei um aplicativo aí, né? No Dia das Mães. Foi bem bacana esse presente. E aí, o que eu vejo assim, às vezes tem no próprio YouTube, bota lá o Fit Dance, né? Chama os meninos, o Benjamin dança pra caramba, a Sara também.
né? E vão brincar. Eu acho que isso é interessante também tentar conciliar com eles, né? Agora, Fê, eu queria começar as perguntas, né? Eu vou Sim. começar por uma pergunta que eu achei mega interessante, que diz assim, ó. Como encontrar tempo para mim se o meu filho de 4 anos não me deixa sequer ir ao banheiro sozinha? Aí eu Então, acho que é com uma luva. aqui em Como é? casa, eu tenho até uma amiga que é a Fran, não sei se ela está me assistindo. A Fran, ela tem uma menina de. Acabou de fazer, não vai fazer 5 anos em julho, e acabou de ser mãe de novo agora. Então ela estava falando, Fê, de dois é muito pior, né? Porque o tempo que a gente tinha para dormir quando era bebê, eu tenho que ficar com o outro que ainda demanda muito, porque a idade de 4, 5 anos quer você o tempo inteiro, né? O Uhum, Pietro me quer o tempo inteiro, e o Pietro fica esperando os momentos que eu tenho folga com a Maitê para ele me ter. Então foi uma das coisas que estavam me machucando muito nessa pandemia também, né? Porque o tempo que a Maitê ia dormir, eu tinha que fazer as coisas da casa, né? Então uhum. eu comecei também a desligar um pouco disso, né? O tempo que a Maite ia dormir, eu comecei a chamá-lo para fazer um bolo, né? Eu comecei a chamá-lo para brincar um pouco, para poder retornar um pouco o meu vínculo com ele também, né? Que estava um pouco. é, Mas enfim, é exatamente isso. Você tem que se libertar um pouco do eu tenho que fazer tudo, né? É deixar o filho de 4 anos um pouquinho com o pai, brincando com o pai, falar: olha, agora é o meu momento, eu vou tomar o meu banho e não me incomode, né? Eu vou lavar minha cabeça, eu vou me maquiar, ou eu vou assistir um filme. Na realidade, aqui em casa, a gente põe os meninos para dormir e eu vou assistir filme. Agora, estava até falando com as Sempre minhas amigas. termina no final do dia, né? É, Mostrando. aí eu vou assistir filme às vezes 11 horas da noite, mas Fernando, 11 horas da noite vou. Sabe por quê? Porque me faz bem. É Pronto. tarde, eu vou dormir de madrugada, mas aquele momento de paz, sem filho, Silêncio. sabe? Silêncio, eu preciso daquele momento toda noite. O povo fala, por que você não vai dormir, mulher? Ao invés de você estar dormindo, aproveitar que os meninos estão dormindo. Porque se eu não tiver um momento de paz, de silêncio, de ver o meu filme, de respirar e tomar o meu vinho, eu vou surtar. Minha vida vai ser só criança e dormir. Então, tem que tirar uma horinha do sono, às vezes, para você fazer o que você gosta, para você se cuidar. Né? Eu sei que o sono também é um autocuidado, né? Mas Uhum. nesse período difícil, infelizmente, né, a gente tem que abrir mão de uma coisa para ter outra às vezes, né? Saber delegar também é importante, né? Passar para o marido a bola um pouquinho também é Pronto. importante. Geralmente, mesmo quem é mãe solo, tem alguém com quem possa contar, né? Um amigo, algo do tipo. Agora, o que eu fazia muito com o Ben quando ele era criança, o Ben era mais grude, porque Sara veio em outra época, né? Eu era mais nova, já saía mais, então ela acabou, né, entrando nessa onda. E aí, o que eu fazia sempre com o Ben era assim, eu disse, cara, vamos dizer que eu fosse ao banheiro, né? Usar o aparelho sanitário e tal. Eu dizia, cara, vamos fazer o seguinte, daqui a pouco eu vou tomar banho, aí a mamãe te pega para tomar banho comigo. Ou o inverso, né? Então, eu vou tomar banho com você mais tarde, deixa eu tomar banho primeiro, né? Uma negociação do tipo, para Isso. também não. Pelo menos assim, claro que tinha dia que eu dizia, não, não quero, mas sou eu, é meu tempo e tal. Mas para não dizer sempre a mesma coisa, né? Você pode aí equilibrar um pouquinho, né? Indo dia sim, dia não, levando para um banho, fazendo um banho do lado de fora e por aí vai. A atividade física, por exemplo, eu estou fazendo na hora que o Pietro está fazendo a atividade online, porque depois que essa semana dele voltou, eu parei de acordar uma hora mais cedo. Uhum, Aí eu comecei a fazer atividade na hora da atividade online do Pietro, porque eu tenho que vigiar mesmo. Então eu tô ali na sala fazendo atividade física e ele assistindo a aula online dele, entendeu? uhum. Então a gente vai. Já se sincrone, né? É engraçado como que mãe, né, nessa quarentena pôde perceber isso, a gente vai se adaptando. Né? Eu não tinha mais ninguém para lavar a louça, eu tinha que tomar conta da Maitê. O que, que eu fazia? Né? Eu, às vezes, cercava a Maitê na sala, falava, filho, ajuda a vigiar a sua irmã para a mamãe. Se ela colocar alguma coisa na boca, se ela fizer qualquer coisa, você dá um grito que a mamãe vem em seguida. Então, a gente começa a criar alternativas para fazer as coisas com a criança junto, né? Às Uhum. vezes, enfim, e vai Olha adaptando. só. A gente aqui, a gente não tava mais, tipo, lavando prato, copo, etc. Porque era sempre uma correria, entrando, vai pra não sei onde, o outro tinha terapia, enfim, aquelas coisas, né?
E aí, agora, o que eu fiz para deixar a pia limpa foi justamente isso. Eu disse, gente, vamos voltar a lavar o prato, a colher e o copo. Tanto, né? E o Benjamin é muito concreto, né? Eu disse, você tem que lavar pelo menos o que você, né, usou, que você comeu e tal. Aí um dia eu tava ali sentada, a Fernanda na sala, né? Eu disse, ô filho, leva ali pra cozinha. Ele, mas eu não vou lavar, porque não fui eu que usei. Eu disse, pelo amor de Deus, eu fiz uma coisa, mas não fui eu que usei. Combinado Mas é isso é combinado. bacana. É, combinado é combinado, né? Mas isso é bacana porque eu vejo que os meninos se sentem também. A gente pensa, ah, mas não acha bom e tal. Quando você coloca desde pequeno, pelo menos eu sinto muito isso com a Sarah, é como se ela pertencesse mesmo, né? Se pertencer, esse sentimento de pertença, né? Eu pertenço a essa casa, é com a minha ajuda que essa casa se mantém organizada, né? E aqui, eu não sei se já viu esses dias, a gente fez até cabana já umas 2 vezes Eu aqui. vi. Eu lembro que eu chegava, a mamãe chegava em casa e ficava pé da vida quando via cabana, não sei o que, com as roupas. A gente brincava de guerra de sapato. Eu e mais 2 irmãos homens, imagina. E aí, eu sempre pensei nisso, Fernanda. Eu digo, poxa, será que eu vou ficar tão estressada? Mas desde pequeno que eu já explico, vai usar? Beleza, pode usar, desde que guarde, arrume depois e devolva minha sala, Então, esse né? foi um dos pontos positivos da quarentena. O Pietro ficou muito mais responsável, sabe? Porque eu não ia ficar catando o brinquedo dele o dia inteiro. E antes ele só catava com ajuda. Daí agora eu falava, filho, não dá, mamãe não vai poder te ajudar agora. Vamos, brincou, vamos catar o brinquedo para ajudar a mamãe. E ensinei o gostar da sala limpa, né? Aí quando ele guarda, ele fala: É, mamãe, agora a sala tá muito limpa, né, mamãe? Aí eu falo: Não é muito melhor assim, filho? Ele fala: E É gosto sim, de mamãe. ver, né? É. Então Olha ele só, começou a participar muito mais também nessa quarentena. a Patrícia está falando aqui, meu filho também já falou assim comigo, eu mandei ele apagar a luz e ele falou, foi a mamãe que acendeu. Eles são bem sabidos, né? Bem sabidos. Vamos para a próxima pergunta. Tenho 3 filhos, os 3 com videoaulas. Não tenho tempo para mim. Isso aqui foi um desabafo, na verdade, de uma das mães, né? E foi bem. Eu disse, poxa, Eu se eu fiz um com post 2. sobre isso ontem, né? Eu vi, fala então, eu li, inclusive, eu gostei Então, muito. na realidade, eu acho que na realidade o post foi sobre é, culpa de quem, né? Qual está sendo o problema, né, das aulas online? E a gente fez uma reunião de mães online semana passada, porque a escolinha queria saber a nossa opinião. E foi consenso. O problema está sendo que nós, mães, não temos tempo. Fato. A pandemia tirou nossos empregados domésticos, né? Fez trabalhar em casa, então tem mãe que está trabalhando em casa e no mesmo horário que o filho está tendo aula online. Então, eu sei que as escolas estão se esforçando muito, os professores, né? Eu sou professora, a gente bem sabe que os nossos amigos estão se esforçando demais, Hum? mas o maior problema que eu estou vendo hoje em dia era em relação a mim, porque eu não conseguia acompanhar. E ainda tem muita dificuldade, que é a hora da Maitê tomar banho, a Maitê dormir, né? Então, agora mesmo foi um sufoco, agora à tarde a aula dele online, porque a Maitê já estava enjoada e foi uma aula que exigiu muito a participação dos pais. E eu queria subir com a Maitê e eu não conseguia, entendeu? Enfim, Uhum. é, é complicado. Ninguém queria estar nessa situação. Tá todo mundo fazendo um esforço muito grande, escola, professores. E os pais também, infelizmente, vão ter que fazer, porque infelizmente as aulas online são importantes, né? Porque eu acho que mantém o vínculo da criança com a escola, com os colegas, com, com o sentar um pouquinho, né? Principalmente o Pietro, que é muito agitado, né? Então é o momento que eu consigo fazer ele centrar um pouco. Imagina se ele ficar todo esse período sem ter esse contato, né, com o mundo escolar. Como vai ser difícil depois a readaptação dele. Com Por 3 deve bem, ser loucura, porque eu tenho amigas que estão com 2. são 2. Então, assim, 2 no mesmo tempo. A Moniquinha, né? Tá surtando, tá surtando. Infelizmente, não é uma coisa assim, é uma coisa surreal, né? Porque cuidar de 2, 3 ao mesmo tempo na aula online não deve ser de Deus, não, né? Mas é calma, é paciência, não deu tempo hoje. Infelizmente, vai deixar para amanhã. Não deu, não deu. Paciência, ninguém vai morrer por causa disso, entendeu? Você não vai ser menos mãe por causa disso, muito pelo contrário, você está fazendo demais. Cuidar de 3, você é uma santa, né? Então, é isso.
Eu fiz uma coisa, Fernanda, que até depois eu parei muito e pensei, sabe? A cara tá tranquilo. O cara tem 12 anos, né? Sétimo ano, já tinha uma rotina de estudo bacana, né? Assim, no sentido de chegar mesmo, estudar, se preparar para as provas e tal, né? E já o Benjamin nem tanto. O Benjamin fazia Kumon e fazia as atividades de casa, aquela coisa bem pontual, assim. E foi quando a gente começou, né? Assisti 2 aulas com ele, uma impaciência. Ele começa ali, depois começa a ficar impaciente, diz, eu não aguento mais, não sei o quê. O que acontece? O que eu vi que aconteceu, pelo menos na escola do bem? Uma explicação que duraria, sei lá, 10 minutos, 12, 15 minutos, no máximo, virou 20, porque a aula ela tem um início para mexer com o corpo, depois tem não sei o quê, depois tem a correção logo emendada, que geralmente é em outro dia, né? Então, é tudo juntinho ali. E aí eu parei, eu pensei assim, poxa, ele não tá gostando. Eu tô ficando estressada, eu não vou brigar com o menino numa época dessa. Não vou. Uma criança que já vem chorando porque não pode ir pra avó, já vem chorando porque tá com saudade dos amigos e etc e tal. Por conta disso, o que é que eu fiz? A gente passou a assistir só as aulas de português e matemática. Né? Eu disse, tá bom, vamos ficar com português e matemática, depois a gente corre atrás do resto. Do resto, é. Né? E vez ou outra, vinha aquela coisa assim na minha cabeça, de, sabe, aquela sensação de querer se sentir culpada, de ver os outros aí, né, com os meninozinhos, até arrumadinho e tal. Eu digo, poxa, mas o Benjamin, ele tem uma coisa, ele não estava lendo ainda, né? E tanto ele como Sara, eles leram já, a Sara leu faltando um mês para fazer 7 anos e bem já depois dos 7. E logo na terceira semana, né, a gente enfatizou essa questão da leitura e ele começou a ler. Então, para mim, o que mais importa agora é que ele saia lendo fluente. Então, a gente está lendo todos os dias, né? Isso, para mim, é o mais importante nesse momento. Ah, Camila, mas e a matemática, etc e tal? Todas as escolas vão ter que voltar um pouquinho, porque não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. Então, Com quando certeza. volta, ele se ajusta, né? Agora, o que é que estava fazendo também que eu achei interessante? Foram 2 atividades, algo assim, que a gente não conseguiu mesmo, né? Eu disse, poxa, aí tinha artes, alguma coisa, matemática e história. Eu digo, vamos tirar essas 2 aqui, depois a gente faz artes. Eu juntei o dia de artes num só, tipo 4 atividades num único dia. Por quê? Porque eles estão passando cortar, pintar, não sei o que e tal. Depois vamos aqui. E o Ben gosta disso. Então já era um bom tempo que a gente ficaria ali. Então eu acho que a mãe tem que parar um pouquinho também, poxa, o que é que eu posso fazer, né, para ser menos penoso para mim? Porque se uma mãe como essa, que tem 3 filhos, adoece, e aí? Pois é, é. Como é que fica as crianças nesse tempo? Pois é. Né? Então a gente tem que, na verdade, se dar um pouquinho essa questão de menos cobrança, né? De É, que fazer o saia que dá, né? realmente. Pois é, e ficar feliz com essa questão de fazer o que dá. Eu acho assim, que hoje, Camila, e eu conversei com a professora, viu? Eu disse, é o seguinte, eu sou coordenadora de uma escola pública. Tem dia, gente, onde eu passei o dia sentado na frente do computador. Então, saí ali, 20 minutos, fiz um almoço rápido. Saí ali, fiz. E os meninos vêm, mãe, aí eu paro, aí eu volto. Né? A realidade aqui tem sido essa. De manhã cedo lava a louça, de noite lava também, passa a vassoura na casa. Pronto. Agora, cansa demais. Se eu for ainda me preocupar com tudo isso, ou com o Benjamin não querendo assistir e obrigar a assistir, gente, eu ia adoecer. Então, eu falei com a professora, é o seguinte, nós não vamos mais assistir. E nós chegamos no ponto que eu não estou mais assistindo, Fernanda. Pode ser até que depois alguém venha me esculhambar aí pelo Instagram, dizendo que eu não devia ter dito isso, mas eu tenho o porquê. Eu sou professora. Eu explico mais rápido. Se o bem não estava curtindo, por que eu ia deixar ele ali? Então, todo dia a gente senta, eu vejo as atividades e vamos. E no meio das atividades eu vou ensinando conteúdo e tá tudo bem. Tá tudo bem, Entendeu? Então, exatamente. vai ter tanta mãe que ensina também, né? Que acha bacana. Eu nunca gostei. Agora eu tô aprendendo a gostar por causa do Benjamin, mas eu nunca gostei, não, de ensinar meus filhos, vou nem mentir. É, eu tô passando por isso agora que o Pedro tá começando a mexer com letrinhas e tal, antes era outro tipo de E atividade. matemática, quem tá arrasando ele, né? É, eu tava ensinando um pouquinho de matemática também para ele, mas tudo na brincadeira também, né? Sim. Para ser um momento nosso, assim, ele acha que eu tô brincando na realidade. Aí ele fala: Uhum. mamãe, vamos brincar de fazer letras? Mamãe, vamos brincar de agora construir tal número, né? Então, eu Fica ensino bem para ele mais leve. brincando. É, a idade dele tem que ser brincando, né? Não pode ser nada forçado. 5 anos a gente não força a criança a nada. Uhum. E quando ele Eu, fala eu, também que tá cansado da aula, mamãe, cansei, não quero mais. Eu falo, tá bom, meu filho, pode desligar, né? E tudo bem, tá tudo certo. eu Paciência. vi uma que eu achei que seria bacana também para ele, né? Eu acho que o Ben tinha
5, 6 anos era, e a gente fez uma. Era como se a casa fosse uma loja de móveis eletrônicos, e aí eu dei um valor a ele, eu acho que era cento e pouco, em dinheirinho de mentira, e ele podia sair para comprar, né? E foi bem interessante, bem interessante. A Sara conseguia ajudar ele, aí deu certo. Mas eu acho que o Pietro ainda não sabe 100 não, né? Chegou até 100? 100 já. Já, escreve Então tudo até pronto, dá para 100. brincar e ser feliz aí, menina. Ele sabe sim, ele é muito interessado por números e letras. Ele ama, ama, ama. Ah, Pietro é massa. muito agitado. Não fica parado, não fica sentado. A reclamação na escolinha é sempre grande em relação a isso. Mas ele Tem uma pega as coisas escola, muito fácil. tem uma escola no Japão, não sei se tu já viu, mas que tem as carteiras e o lugar onde você senta tem uma bicicleta. Então o aluno ele pode ficar É. assistindo a aula e Ai, andando de seria bom pro bicicleta. Seria Pietro. meu sonho. Pronto, porém ele diz assim, mãe, mas eu não consigo, meu corpo não deixa. E eu já fiz, inclusive, todos os testes de hiperatividade, etc e tal. Levei na neurologista, o menino não tem nada. Hoje, o que eu sei que às vezes ele está muito agitado é porque bem nadava já como gente grande, piscina de 22 metros. Então ele chegava em casa cansado do Muita treino. E energia, agora, né? essa energia? É, Onde é que ele joga essa energia, né? Então, é osso, tem né? dia que a gente corre, brinca de esconde-esconde. Tem dia que realmente tem que sair, bota a máscara, vai andar um pedacinho de patinete ali fora. Porque senão a gente pira também com o menino querendo soltar energia e não tem É, onde, né? verdade. Aqui tem uma Uhum. área legal, mas ninguém tá usando, né? Ninguém pode usar essas áreas comuns mais. Eu queria falar só. Eu sempre coloco, né, que me acompanha aqui nas lives, vários pontos, né, o que você pode fazer diante de um determinado assunto. Mas pensando em autocuidado, eu só pensei numa coisa. Eu sempre falo aqui para vocês sobre a pausa positiva, né, que a gente precisa dessa pausa positiva. E hoje é o que eu quero falar com vocês aqui um pedacinho. Eu vou puxar logo o que a Fernanda falou da questão do banho, né? Porque o banho, para começo de conversa, já é fácil da criança entender. Minha mãe vai tomar banho, né? Não tem problema. Então fica ali assistindo, por mais que você não tenha um companheiro, né? Por mais que você seja mãe solo, ele fica ali assistindo enquanto você vai tomar banho. Gente, eu não sei vocês, mas se eu tô num pico de estresse gigante, se eu tomo aquele banho que você deixa um Ah, pedacinho relaxa. ali, doido, é bom É muito demais. bom. Então eu pensei foi em coisas que para mim funcionam, né, como pausas positivas, que é, deixa eu só ler aqui um comentário. A Luciana está dizendo, meu neto tem 5 anos, é autista leve, não consegue acompanhar as aulas online. São situações que a gente tem que ir se adaptando, né? E o pior é a idade. Quanto menor, maior a participação dos pais. Tem uma amiga com 3, É. 13, 11 e 9. Aí ainda é mais tranquilo. Eu acho mais complicado quando é no seu caso. No caso, 5, tá aprendendo a ler, né? Tá aprendendo a escrever. É. Ele E os precisa de ajuda menores para tudo, para entrar no computador, para fazer tudo. têm que estar A presente, né? professora às vezes fala que tem que ter autonomia, autonomia, não vou falar palavrão aqui, mas você sabe que eu falaria, mas é Hoje aqui só tem impossível, adulto. é impossível ter autonomia com 5 anos. Quem que vai entrar no computador para ele, quem que vai digitar a senha, enfim. Ele não usa o computador, né? E até porque se usasse, eu não sei você, mas teria algumas coisas Mas ele bloqueadas. aprendeu demais. Ele outro dia ensinou o pai dele a entrar na Hum, sala virtual. Ele tá sabendo mais do que o pai dele. Mas eu vejo. Diz. mesmo assim tem coisa que ele ainda, claro, não sabe. É um mundo novo para eles o computador. Eles entendem de Smart TV e de smartphone, né? Agora o Aham. computador para eles é Computador é outra novidade. história. É. É. Eu percebi algo assim com os meninos da escola pública, né? Mexem, entra no Instagram, Facebook, etc. Aí a escola aqui no governo do estado, né? A gente está usando Classroom. Ai, eu não sei. Ai, eu não tenho Gmail. Eu não sei como mexer. Não sei. Gente, o que está acontecendo, na verdade, é uma alfabetização digital. Né? Esses meninos não estão só aprendendo mais português, mas tem outras coisas que vai, com certeza, aí perdurar, né? Eu tô E vendo outra uma coisa, pergunta aqui, ó. Meu filho tem 8 diz, anos, está no terceiro ano, mas está muito desmotivado. A gente que é professora, a gente sabe que a desmotivação é, inclusive, presencial, né? Fazer a criança ser motivada presencialmente já é uma coisa assim que a gente enfrenta e é muito difícil, né? E é muito cobrado para a gente, professor, né? Enfim, então a motivação nas aulas online é pior ainda, né? São recursos que a escola tem, que os professores têm que estar adotando para fazer as aulas serem assim mais rápidas e mais dinâmicas. atrativo.
O que eu acho que está sendo complicado é o não ser rápido, É, né? A criança está no espaço dela, a criança quer brincar, quer assistir TV, quer subir em cima dos móveis, fazer o que for, é. né? E aí ela tem que ficar parada ali, sei lá, 40 minutos, como é no caso dos meninos. A Sara tem dia que diz, mãe, eu vou passar essa aula todinha, tipo, passar mais rápido. Aham, exatamente. É. Vai para os E pontos o mais Pedro importantes. aprendeu a passar mais rápido também. Ele passou a aula de inglês rápido ontem. Eu fiz ele voltar tudo e assistir tudo de novo. Pronto, e o bom que tu faz junto com o teu treino, é de repente o menino termina em 3 minutos, Não opa, é? É ô difícil. comédia. Olha só, a gente tava tão em sintonia, Fernando, ó. Os dois últimos não, mas aqui, ó, não sei se dá pra tu ver. O primeiro é o banho e o segundo é o filme. Tá É, vendo? Quando eu pensei em pausa positiva, caraca, um banho pra mim, né, e partindo de mim. E o filme, eu acho é. assim, Banho, eu e Nalda, filme, tomar vinho. Ai, eu amo tomar um vinhozinho. olha só, Entendeu? eu e Nalda, eu não sei como é que tá aí, mas eu acredito que esteja mais ou menos parecido. A gente no início, por estar muito tempo junto, né? A gente pensou, poxa, a gente vai passar muito tempo junto. Ah, provavelmente a gente vai brigar. Provavelmente não vai dar certo, porque a gente vai conviver mais intensamente, né? Como nós dois somos professores, nós dois ficamos em casa. Sim. E aí a gente parou e pensou, não vamos fazer isso. Cada vez que a gente pensar que vai brigar, a gente para, pensa e só depois a gente conversa, isso longe dos meninos, etc e tal, porque as crianças também estão em casa, né? E elas sentem o clima, não tem como não sentir. Criança, ela sente, tanto é que quando a gente está muito estressada, eu não sei contigo, mas quando eu tô muito estressada, passa para os É, meninos ficam um tanto irritados também, né? verdade. E aí a gente fez isso. Todo sábado à tarde é dia de nós dois. Então a gente fica junto, a gente vê um filme. Tanto é que os filmes que tu recomendou, né? A gente sempre via no período da tarde, né? Então foi bem bacana até agora. E eu acho que isso também é importante, a questão do filme, a questão de você e do seu parceiro. Isso ajuda muito, né? Claro que a gente teve algumas discussões, mas nada tão sério, né? E o fato da gente, até estava falando isso com a minha terapeuta esse dia, o fato da gente estar junto e ter decidido não brigar, na verdade nos aproximou mais, acredita? Que a gente Acredito. corria tanto, né? Como é que tá sendo aí essa questão? Então, meu marido, ele não é total home office, agora mesmo ele está trabalhando. É, se tem um problema, ele tem que ir, né? Então, mas de dia eu não vejo o Michel. Michel fica preso nesse quarto aqui que eu tô, que é o quarto de hóspede, e ele fica preso em reunião, de manhã até 7, 8 horas da noite, É certo? como se não tivesse, né? É como se não tivesse. Ele fala que está trabalhando mais aqui do que trabalhava na usina, né? Eu sinto isso. Então, pois é. Então, eu não vejo Michel muito de dia, né? Eu vejo mais à noite. E a gente está tentando fazer isso. Quando os meninos vão dormir, a gente senta, toma um vinho, conversa, assiste um filme, né? Namora, que faz parte também. Não vai esquecer de namorar na Sim. quarentena, né? Porque também alivia o estresse, namorar, né? Então, Uhum. é importante também. Também libera endorfina, né? A gente tem que lembrar de. Não é só o exercício físico, no sentido de Não, ginástica. pois é, isso é importante. E também é importante para unir o casal, né? Isso é um momento de Sim. entrosamento entre o casal. Tem que lembrar de vocês dois, como no processo, né? De namorar mesmo, de estar do beijo, né? Acho que Por coisas isso que que eu a gosto tanto de quarentena. filme. É, Pronto, por isso que eu gosto tanto de filme. Eu acho que filme combina muito com namoro, né? Então, quando eu é. penso assim, passar um tempo juntos, vamos ver um filme, É, né? comer Eu acho comida que os bacana. dois gostam. Aqui a gente gosta de comer um japonês, a gente pede japonês, come, junto, tomando um vinho, depois assiste um filme. Enfim, a gente também tem. Não vou falar que não teve arranca-rabo, não, porque teve, que meu marido é muito bagunceiro, sabe? Vários arranca-rabos E tu durante a na quarentena. mania de ter tudo arrumado, hein? É, mas aqui é arranca-rabo rapidinho, na mesma hora já tá, né? Tudo de bem de Já novo, arruma. graças a Deus. É. Mas enfim, a gente vai levando. E é um dos pontos positivos. O Pietro tá amando ter o pai dele disponível, mais Ah, disponível, isso. né? Porque Uhum. acaba que ele trabalha aqui, mas de vez em quando o Pietro entra, né? Ah, papai isso, ah, papai aquilo, enfim. É, a Maitê, né? Porque os meninos não viam o pai. O Michel saía às 6 horas da manhã para voltar 8 horas da noite. Então agora Uhum. eles estão vendo mais o pai, né? Então ficando mais, sentindo mais a presença dele. Então isso está sendo positivo, né? O Naldo brinca de ter um joguinho aí no Roblox, né? E aí ele diz, pai, vamos brincar. A felicidade, sabe, deles. E eu tava pensando justamente isso. Eu disse, cara, quando voltar a mesma rotina, o mesmo ritmo, eles vão sentir um pouquinho, né? Mas a gente se adapta. Mas por enquanto é aproveitar cada minuto mesmo. É, Porque eu
Eu tenho a tarde toda com eles, né? Mas o Naldo não. O Naldo sai de manhã e só volta de noite. Então ele acha muito bacana também. Eu queria saber, Fê, se tu tem hora aí, porque eu não peguei meu relógio. Tem? São 5h35. Ah, Já beleza. já a TT Eu tava acorda. pensando, eu digo, pois é, eu digo, meu Deus, já já o Instagram desliga a gente. Mas vamos continuar aqui com as perguntas. Olha só. Do que você abriu mão nessa pandemia? Eu já disse que eu abri mão das aulas online. Eu digo, eu É. não quero isso. Não, mas é algo que você, tipo, fazia. Eu entendi assim, né? Que você fazia quando não tava, né? E agora você teve que abrir mão pra, sei lá, pra se sentir melhor ou algo do tipo. Eu tive que abrir mão de me cuidar igual eu me cuidava antes. Isso é fato. Eu não vou falar. A gente está falando de autocuidado, mas se eu falar que o cuidado comigo é igual do que estava antes da quarentena, eu vou estar mentindo para vocês. É claro que não é igual, né? Então, eu tive, na realidade, que abrir mão, se eu for falar, é tanta coisa. Eu tive que abrir mão de dormir mais. Eu tive que abrir mão de convívio com as minhas vizinhas, que isso era, né, fazia parte de mim, fazia parte da minha convivência aqui com elas. Eu tive que abrir mão de ligar para picuinha, né, que antes eu ligava e agora para mim isso começou a não importar tanto mais, né? Agora, eu queria falar que uma das coisas que me fez muito bem foi oração, Ah, que né? massa. Uma amiga minha, no momento que eu estava muito triste, já ia chorar, né? Ela me mandou um link de uma live que era de rezar o terço, e aquilo me Uhum. revigorou. Foi um chamado mesmo de Deus, sabe? E toda tarde eu comecei a rezar o terço junto com ela. E isso me fez muito bem também, né? A gente acreditar em Deus. É claro que eu sempre acreditei em Deus, mas a gente poder ter esse momento de rezar, de orar. Ah, Fernanda, mas eu não tenho tempo. Gente, eu assisto a live da oração dando comida para Maitê, dando lanche para Maitê, né? Eu Mas faço isso coisas do tipo me lavando louça. faz ter mais fé, sabe? Que a gente vai passar por Uhum. tudo isso, que se Que é Deus só um período. mandou isso, que se Deus mandou isso, é porque tinha que acontecer, entendeu? A gente tem que tirar um aprendizado disso tudo, né? E viver um dia de cada vez, porque se a gente for pensar como é que vai ser depois e tal, a gente não vai viver, né? O fato é, viva um dia de cada vez. É, se não deu para fazer hoje, faz amanhã. Se tá triste hoje, calma, chora, tudo que você tem que chorar. Amanhã, o outro dia, vai recomeçar tudo de novo, com muito mais fé, com muito mais disposição. Enfim, é viver um dia de cada vez. Quem é mãe sabe disso, né? Eu ouvi o Naldo atendendo a aluna aqui, né? Ele disse assim, como é que você tá? E a aluna respondeu, professor, tem dias que eu choro, tem dias que nem tanto. Pois Então a é, gente vai seguindo, né? Desse jeito, que não pode chorar sempre, né? Eu acho exatamente. que quando ela coloca aqui aquilo que você teve que abrir mão, se a gente parar para pensar, é algo penoso. Por que é penoso para mim? Tipo, nem depilação eu fazia só, não. É, Eu gosto de ir pro salão, entendeu? Gosto, meu cabelo tá gigante. Fazia tempo que meu cabelo não ficava desse tamanho, porque eu gosto dele nessa altura aqui, não sei cortar cabelo, né? Mas é uma questão assim que eu acho que às vezes, por exemplo, se eu não estou com os meus pais e isso hoje, né, me dói porque eu sempre almoçava com eles, abraçava e tudo, mas em compensação, eu percebi que essa relação é realmente uma relação tão bacana, a ponto de eu sentir essa falta toda, né? Aquela história de que saudade é amor que fica, né? Eu tenho saudade do abraço dos meus pais, eu tenho saudade de estar com os meus amigos. E aí a gente vai até ressignificando. Poxa, que importância tem? Como a sua vida muda se você não tem amigos? Porque a gente às vezes é, vai tanto pro financeiro, né? Mas quando você não tem a família, quando você não tem amigos ali perto como antes, muita coisa muda. Então é, é bom a gente passar a olhar isso também por um lado. Eu não digo nem tão positivo no sentido de Poliana, que eu acho que também isso é demais, né? Dizer, olhar tudo pelo lado contente, não sei o que e tal. Mas eu acho que em forma de aprendizado, é. sabe? Eu acho que a gente está aprendendo pra caramba. A Também acho. paciência, Isso. né?
Eu tirei a A paciência que eu já valorizar as coisas desistia. importantes. Eu sempre, você sabe, que eu E sempre gostei de moda, eu sempre gostei de ir pro shopping, comprar roupa, sapato. Eu antes era na amo Forever fazer isso. 21 com a menina passeando no shopping, aí de repente. Pois é. Eu, eu passei a perceber que, sabe, vai, pô, vai, eu tô comprando online, aí eu tô assim, mas eu não tô tendo nem vontade de fazer isso, sabe? Porque para mim agora isso ficou um pouco secundário, sabe? Uhum. Porque são tantas coisas agora importantes para mim, meus filhos, né? Minha família, a gente cuidar um do outro, enfim. Deus agora, né? A gente acaba que nesses momentos de crise a gente se apega tanto a Ele. Então são coisas que agora a gente aprende a valorizar assim muito mais, muito mais, muito mais do que antes, né? Tu vai Enfim. gostar na live de 16 de junho agora, né? Depois do Dia dos Namorados, a Catarina de Sena, ela veio falar sobre fé e maternidade. Hum. Então é bem bacana. E já te dizendo, todo dia, 5:30 da manhã, ela tem uma live de oração. É muito bacana, Ah, é? tá? É, todo dia, Bom 5:30 da saber. manhã. Aí, vamos para a próxima, porque senão o Instagram manda já a Vamos, gente embora. já já vou Ah, ter que essa despedir. daqui, pronto, essa daqui tu já, eu acho que tu já disse. Você tem um hobby? Oi, caiu. Quem tá aí? Oi? Oi, voltou. Oi. Vai. Você tem um hobby? A pergunta Eu? é essa. Uhum. Eu amo ver filme. Pronto. Já tinha dito, né? Que gosta de É, ver filme. eu Eu gosto gosto muito de de ver ler. filme. Eu gosto de ler, mas eu abri mão. Infelizmente, eu tô com um livro de disciplina positiva na adolescência que ainda nem terminei. Porque é tanta coisa e eu. Eu não sou muito fã de ler, não, sou matemática. Me dá uma pilha de livros de exercício para fazer, mas para leitura, assim, eu gosto de ler pequenas coisas. Eu leio muita coisa ao mesmo tempo, sabe? Mas para pegar Uhum. um livro assim e tal para ler, não vou nem mentir que eu não sou de fazer muito, mas filme me prende bastante, sabe? E Amo bons ver filme. filmes, né? Porque as dicas que você É, deu agora, bons filmes. gosto muito de ver filme e eu fico triste se eu não vejo, sabe? Eu falo, essa semana eu não vi nenhum filme, eu não consegui ver, eu fico chateada. Amo. Eu gosto de série, né? Mas eu não tinha ainda, não tinha pra nenhuma série até que os 100 voltou aí na sexta temporada e tal. Eu digo, meu Deus. E eu assisti com os dois, viu? Foi bem, bem bacana, porque até o Benjamin, mãe, não vai assistir. Não era pra idade dele, é 16, né? Mas eu ia pulando as partes que ele não podia. Eu sei que todo mundo gostou e teve uma temporada aí que a gente assistiu toda junta. Terminando, gente, já terminando, já a nossa live. Primeiro eu quero falar que essa live tá dando início, né? O pontapé inicial para esse mês que eu estou lançando esse desafio, que é maternidade descomplicada. Como assim, Camilo? O fato de a gente estar aqui hoje falando sobre autocuidado, mostrando para vocês que, por exemplo, que às vezes eu digo, eu abri mão das aulas online, então o quê? Mas tu é psicopedagoga, não sei o quê, por quê e tal. Porque o que mais importa nesse momento sou eu, meu filho, é minha família. Eu acho que a Fê também deixou isso muito bem claro, né? Que a gente é o momento da gente olhar para a gente, para os É. que estão mais perto, né, da O gente. resto é o resto Então, agora. o resto é o resto. Então tem um link lá na bio. A gente vai ter 2 lives por semana, lives bem bacanas, como essa da Catarina, que vai ser falando sobre fé. Vamos estar com a Paty falando sobre Montessori, que é fantástico também. Os primeiros anos do Benjamin, eu li muito, apliquei muita coisa de Montessori, estou trazendo a Paty aí. Então tem muita coisa bacana, né, que eu acho que vai ser legal para todo mundo. E a gente vai ter um desafio por dia lá no grupo do WhatsApp, que a gente já começa esse desafio Já estou já já. participando. Pois é. Aí eu queria só terminar a questão da pausa positiva, eu vou ter outras duas coisas. E aí eu vou puxar o que a Fê falou sobre oração. Eu coloquei aqui meditação. Mas meditação e oração, elas são Andam muito juntas. parecidas. Andam juntos porque até elas provocam a mesma sensação, né? Inclusive de gratidão, né? De É. paz. Isso que a gente sente depois de ter orado, depois de ter chorado às vezes, né? Então, medita, ora. Tem uma meditação que eu faço com os meninos antes de dormir, né? Tá lá, meditação para dormir. Eu vou botar nos stories para vocês poderem acompanhar. E é bem interessante porque é uma meditação guiada que você vai ali com eles e depois fica aquele sonzinho. Geralmente, no final, os meninos dormiram. Então ainda é bom para você ter uma forma, né? Que eles ficam tão relaxados que acabam dormindo. E o que eu coloquei aqui por último, a gente falou um pouquinho, que é a questão do exercício físico, né? Não precisa você, sei lá,
todo dia. Vamos pensar aí 3 vezes por semana, pelo Isso, menos, 3, 4 né? vezes por semana, tá ótimo. Pronto, eu coloquei dança, por quê? Porque eu acho que é o mais simples para você encontrar no YouTube, né? Naquela parte do fit dance, tem várias danças, vários estilos. E é um momento seu, né? É um momento que você está parando ali e falando com você. Eu ia colocar terapia também, mas como eu sei que não é a realidade de todo mundo, e tô colocando aqui, quem puder fazer, faça, porque independente se você acha que tá tudo bem nesse período, Todo não tá. mundo precisa de Você terapia. sabe. Pois é, todo mundo precisa de Mesmo terapia. sem estar no período de pandemia, todo mundo precisa de terapia. Eu já fazia antes, né? Aí quando começou o isolamento, eu disse, eu vou parar, porque é tanta coisa para dar conta. Só que eu não me preocupei comigo nesse sentido. Até 2 semanas atrás, quando eu disse, eu vou pirar. Não tá rolando, não. Na verdade, a terapia me ajudou a me reorganizar durante essas 2 semanas, a ponto de eu conseguir gerenciar coisas que eu não estava conseguindo gerenciar. E olha que eu sou coordenadora de uma escola, né? Que nada mais é do que gerir. Então, assim, a terapia tem isso também, dessa organização mental, né? De você passar a ver coisas que você, poxa, eu posso fazer aqui diferente. Então, tem sido muito bacana também. E aí, junta isso tudo, o banho, um filme no final do dia, meditação, gratidão, né, durante o dia e a dança, gente, isso já muda a sua semana, né? E Verdade. vamos pensar nisso durante esses próximos dias. Lá no grupo do WhatsApp eu vou levando alguns desafios, gente bacana também veio falar com vocês. E a gente continua. E eu quero te agradecer, Fê. Sei que é a Imagina, primeira vez, né? eu que agradeço o convite, né? Adorei a live. Muito Gostou? bom poder falar sobre isso. É a primeira vez que eu faço uma live, né? Eu falei com a Camila que eu estava tirando minha virgindade de live hoje. Mas, enfim, foi muito bom. Obrigada para todo mundo aí que acompanhou, né? Foi bem positivo. Olha só, deixa eu ler aqui só esse último comentário. O pior do autocuidado no meu caso, não senti falta disso. Chegou ao ponto do meu marido falar que não é normal ficar tanto tempo sem sair de casa, pintar o cabelo, cuidar da unha e fazer meus hobbies. A rotina anda tão louca que nem penso nisso. Triste, mas verdade. Olha só, nesse ponto aí, depende até onde tá indo, né? Será que não seria bacana realmente falar, fazer o que a gente está dizendo aqui, procurar um terapeuta, pelo É, menos uma conversa inicial, ver se pode ajudar? Porque é o que a gente disse aqui do começo até o fim. A gente vem falando de autocuidado e como a gente está fazendo esse autocuidado nas nossas casas, no sentido de mostrar para vocês que dá. Eu e a Fernanda fomos 2 pessoas que ficamos sem ninguém para ajudar em casa. E antes a gente tinha. Aí as pessoas dizem, mas todo mundo faz isso e tal. Gente, mas a gente tinha uma outra rotina, né? é, De uma outra forma que a gente contava. Então, a partir do momento que a gente ficou, a gente saiu encontrando essas brechas, né? Então, tenta seguir pelo menos a questão do banho, do filme, um tempo para você. E se precisar, né, que eu acho que seria bacana, né, a ajuda de um terapeuta, pelo menos para uma conversa, para tentar reorganizar algumas coisas, tá? E é isso. verdade. Muito obrigada, Fê. Eu E que vamos. agradeço. Eu já quero live lá no Maternidade Parte 2. É, gente, acompanha aí Maternidade Parte 2. E eu fico muito feliz, tá, Camila, pelo convite. Muito obrigada, gente. Ah, por nada. E a live vai ficar 24 horas, tá? Tchau, tchau. Um beijo.